Olá, meu nome é Humberto, sou estudante de mestrado em zootecnia e vim por meio deste vídeo realizar a última atividade da disciplina de metodologia científica, a qual consiste em elaborar, através de um vídeo, uma análise crítica de um artigo. O artigo que eu escolhi, ele é da revista Poultry Science, que é uma revista de grande impacto mundial e referência para a área de avicultura, e que compreende também a área de codornicultura, que é a produção de codornas. Esta revista tem fator de impacto 4,5. O artigo, mais especificamente escolhido, ele é um artigo em inglês, claro, da revista, mas eu fiz a tradução para que houvesse compreensão através da leitura. E se ele se intitula da seguinte forma: A relação entre a cor da casca do ovo, características de eclosão, fertilidade, mortalidade e alguns aspectos qualitativos da codorna japonesa. É um artigo feito por pesquisadores lá do Egito, né? No Egito, na Arábia Saudita, ali eles estudam bastante a codornicultura, porque é uma ave cujos seus produtos é bastante apreciado e por isso há um maior interesse em estudá-los. É, esse artigo ele inicia, né, pelo resumo, que é um padrão da revista, e no resumo é contando um pouco da introdução, né, falando sobre a importância da codornicultura. Ele também vai direto após isso para a metodologia, em que é resumido, né, contando que basicamente 1.075 ovos foram utilizados para avaliar essa relação da cor com esses parâmetros de qualidade do ovo, tanto para fins de eclodibilidade como para fins da produção do ovo para consumo, consumo humano. E ele conta, né, que foi a classificação em 5 tipos de casca. Ele conta como foram classificadas essas cascas. Eu vou falar mais adiante mais destrinchados na metodologia. Vai para os resultados, em que ele resume bem os resultados, mostra os principais parâmetros de eclodibilidade e de qualidade do ovo, falando aqui de peso, largura, enfim. E aponta a conclusão, né, recomendando o tipo de ovo específico no qual eles encontraram o melhor resultado, de acordo com o padrão de pigmentação da casca. Nesse artigo, na introdução, ele apresenta justamente o que foi discutido na disciplina de metodologia científica, que são as premissas. E quais seriam as premissas? É que na literatura, alguns pesquisadores já encontraram, por exemplo, relação entre o formato do ovo e eclodibilidade. Encontraram relação, outras pesquisas, da cor do ovo, da intensidade de pigmentação do ovo com a qualidade de casca. Da qualidade de casca, outro estudo com a qualidade interna do ovo. Enfim, são alguns estudos, alguns inclusive bastante antigos, como ele, por exemplo, cita algumas referências de 66, 65, são dados que já eram consolidados. Embora esse estudo em específico nunca tivesse sido feito de você, por exemplo, pegar um padrão de casca e relacionar tanto com a codibilidade como com qualidade interna do ovo, ou qualidade externa, né? Não é um estudo, digamos que convencional. Que se você perguntar se uma pessoa que estuda a área de nutrição de codornas, a produção de codornas, você veria que os estudos que a pessoa poderia pensar em fazer, geralmente é teste aditivo, exigência nutricional, estresse térmico, melhoramento genético, mas esse estudo foi um pouco assim, um pouco disruptivo, mas eu acho bastante interessante e útil, né? Porque eles encontraram resultados bastante assim claros. Inclusive fizeram recomendações lá na conclusão. Então, tem-se essas premissas, elas se conectavam uma com a outra, mas eram em estudos diferentes. E nesse estudo ele junta justamente esses dados já que foram encontrados e faz um estudo bastante esclarecedor, digamos assim. Me chamou a atenção o título já desde o início, né? E no final da introdução ele apresenta o objetivo. Ele diz que o objetivo é justamente investigar como a cor da casca do ovo afeta as características dos ovos de codorna e a fertilidade das aves, o sucesso da inclusão e a mortalidade embrionária. Além disto, a pesquisa tem como objetivo ajudar os criadores a tomar decisões na hora de selecionar ovos para incubação. Atualmente isso já é bem possível, né, bem praticável, não apenas pela questão da força humana, digamos assim, mas máquina reconheceria padrões e facilmente poderia selecionar os que iriam para incubação ou não. Todos os materiais e métodos, ele apresenta de início o delineamento experimental, né, onde foi feito, como foi colocado as aves, né, que é um macho e duas fêmeas, mas não fala o total de aves que foram utilizadas, né? Ele fala também sobre a coleta de ovos, em que foram coletados diariamente de gaiolas, enfim. Explica como foi tiradas as fotos, ainda da metodologia.
Ele apresenta as características externas da qualidade do ovo, né, como foram mensuradas. São parâmetros bastante consolidados, que inclusive se empregam no setor, né, porque é padronizado. As características internas, características de eclosão, o número de ovos que foi utilizado, as contas que foram feitas para estimar os parâmetros de eclodibilidade, como por exemplo o percentual de fertilidade, né, que é o número de ovos fertilizados sobre o número de ovos colocados na incubadora. Isso é possível de ser visto depois que os ovos são eclodidos os pintinhos, depois é feita a quebra dos ovos que não foram eclodidos, né, e viu se houve mortalidade embrionária ou se nem chegou a ser fertilizado. São feitas essas contas, também não é uma inovação, na verdade, são contas clássicas para se investigar esses parâmetros. E também mortalidade embrionária, e ele apresenta finalmente o teste estatístico, que foi utilizado, né? O software a homogeneidade que foi estudada, o coeficiente de correlação de esperma, que foi bastante útil, é que não atualizou aqui não atualizou ainda a imagem. Deixa eu ver se atualiza. Acho que é internet. Mas eu vou passando. Isso aí eu acho que é de menor interesse, né? Assim, é algo já compreensível, né? Correlação de esperma. Mas o ponto forte da metodologia que eu achei mais interessante foi que apresentaram justamente a foto. Eu acho bastante útil quando se apresenta a foto ou esquemas que representam a metodologia. E aqui foi feito basicamente isso, né? Mostrou-se o padrão de pigmentação A, B, C, D e E. A gente vê claramente a diferença entre esse padrão de pigmentação dos ovos. E ele descreve aqui embaixo, na figura 1, né? A classificação e o que cada ovo, como cada ovo é descrito, né? Por exemplo, o ovo de casca B são pequenas manchas pretas sobre a casca branca. A gente vê isso no ovo B. Tá demorando um pouco para atualizar. Enfim, ali escreve esses 5 tipos de pigmentação e faz-se estudo de acordo com cada tipo de ovo. Uma falha da metodologia foi porque não contou quanto tempo ficou se coletando ovos, por quanto tempo, até chegar ao ponto de utilizar, de ser feita a quebra. Porque, por exemplo, se eu espero 6 dias até que haja incubação desses ovos, e se no primeiro dia foi posto mais ovos do tipo A, no sexto dia foi posto mais ovos do tipo B, o ovo do tipo B, ele seria, digamos que, ajudado. Seria uma pesquisa enviesada, porque quanto mais rápido o ovo é posto pela codorna e logo em seguida é colocado na chocadeira, e o ovo que esperou mais tempo até esse processo, esse ovo que esperou mais tempo ele vai ser prejudicado, porque vai diminuir a fertilidade, vai diminuir a taxa de eclodibilidade, a qualidade do ovo, quando for fazer os testes de qualidade de consumo, não vai ser a mesma, porque o ovo mais velho vai se deteriorando, né? E isso não foi destacado no artigo, não foi deixado claro quanto tempo se acumulou e se foi feito de maneira homogênea, né? Provavelmente sim, mas não foi destacado. E eu acho que deveria. Então faltou essa informação que seria de grande valia para a idoneidade do artigo e dos dados que ele apresenta. É, Em relação aos resultados, eles são apresentados em forma de tabela. São tabelas bastante claras de se compreender também. Eles primeiro apresentam os resultados é, sem ser a correlação, né, o dado em si, vendo se há diferença ou não. A gente vê claramente que há diferença em relação, sobretudo, ao peso do ovo, que é uma variável muito importante, que o ovo tipo 2 ele foi um pouco maior. Você vê que só ele foi letra A em relação ao ovo do tipo casca 5, que ele foi um pouco menor. Apesar disso, todos os ovos tiveram valores parecidos, né? Embora estatisticamente diferentes, todos ficaram ali com 13 gramas. São ovos ligeiramente grandes, né, gente? Média ali de 10 gramas até 14, mas esses são a média de 13. É, Outros parâmetros também foram alterados, como percentual de casca. Outros não foram alterados, mas sim, houve parâmetros importantes que foram alterados, e isso deixa claro que aquela hipótese de que a cor da casca é um indicativo de qualidade do ovo, ela já, no tocante a ovos para o consumo, já é confirmada. É feita também a correlação para avaliar essas características em conjunto, como uma se relaciona com a outra. Ele usa asterisco em dois modos, né? Um asterisco e dois asteriscos. Quando usa dois asteriscos é porque aquela correlação ela é altamente significativa, com p-valor menor que 0,01, e quando ele usa um asterisco é porque aquela correlação é até igual até 0,05. Nesse quadro aqui, correlação de Spearman. Aí foi bastante claro a questão do peso do ovo, né? O peso do ovo ele foi muito influente em outras variáveis.
todos os pontos dele que ele teve aqui foi realmente dois asteriscos. Ele foi bastante importante para um parâmetro muito importante, né, para classificar outras características de qualidade do ovo. Apresentou-se também a questão da fertilidade da codorna em relação à casca, como a casca poderia ser um indicador de fertilidade. A gente também vê diferença, em que nesse caso destacou os ovos do tipo 2 e do tipo 3, porque apresentaram um percentual de eclosão científica mais alto e o percentual de eclosão comercial também mais alto, letra A e letra A. Enfim, então eles realmente foram os mais que tiveram melhor resultado nesses parâmetros. É feito também nos resultados a descrição desse resultado da tabela em forma de texto, né? Ele apresenta percentuais, né? Acho isso interessante, porque lá, aqui às vezes são valores, por exemplo, 64, 65. Lá ele não disse, deu 64, deu 65. Ele disse, aumentou tantos por cento de um para o outro, né? Eu acho isso importante de ser feito. Já foi falado em algumas disciplinas que isso seria o ideal, e não apenas repetir o que está escrito na tabela. É feita também a correlação de Spearman para os coeficientes de fertilidade e eclodibilidade. E por fim ele chega até a discussão. A discussão eu achei que teve um defeito bastante grave, porque foi feito que a gente chama de discussão fofoca. Ele fica um pouco. Relaciona pouco com a fisiologia da ave, poderia se aprofundado mais isso. Mas talvez até possa. Eu não julgo tanto porque talvez tenha aulas de literatura que possa explicar isso, mas ele faz muito. Não muito, mas ele preenche mais desse texto, discutindo, por exemplo, fulano encontrou tal resultado, né? Fulano encontrou tal outro resultado que discorda do nosso. E isso talvez não seja o mais interessante de se utilizar numa discussão. Talvez o mais apropriado seria realmente ele utilizar de realmente uma discussão, né? Uma discussão, tentar compreender esse resultado, comparar com outro resultado, mas não apenas dizer que foi diferente ou igual ou maior ou menor, mas dizer assim como aquilo ali podia estar afetando, podia estar sendo relacionado com a homeostase, com as condições experimentais, com o estado bioquímico da ave. Enfim, teria, eu acho que ser explorado nesse segmento. E não necessariamente somente comparar um resultado com o outro. Contrastando ou convergindo. Na conclusão, ele apresentou uma recomendação, né? Que foi o que o professor até comentou, que não era o ideal de você recomendar. Mas se bem que nesse estudo em específico eu achei conveniente você recomendar, porque você de fato encontrou, né? Que o ovo de casca tipo 2, como eles aqui, com base nas nossas descobertas, recomendamos que cascas de ovos com coloração do tipo 2, pequenas manchas pretas com uma casca branca e cascas com coloração do tipo 3, manchas marrons espalhadas em uma casca marrom, sejam utilizadas em procedimentos de incubação. Isso aí eu acho que ficou claro, né, pelos resultados. Eu não vi problema assim ele recomendar de fato isso. E ele confirma a hipótese, né, de que a casca do ovo é um elemento importante para a seleção de ovos. Né? Então ele mostrou que isso de fato se relacionou com alguns parâmetros, não necessariamente como causa e efeito. Né? O ovo é mais pigmentado, ele vai, consequentemente, isso vai induzir um maior peso. Mas deve ter alguns fatores indutores que influenciam os dois parâmetros simultaneamente. Mas, como eu falei, né, isso não foi discutido na discussão, não foi mostrado assim aprofundado fisiologicamente quais seriam esses parâmetros, quais seriam esses fatores que levariam a esses resultados correlacionados. Apesar disso, eu achei, como eu falei, um estudo bastante, na minha opinião, disruptivo, né? Porque ele encontrou eh, diversos resultados que já eram claros. Essa classificação desses 5 padrões de pigmentação não foi ele que fez. Isso também já era outro estudo que já existia, que classificava dessa maneira. E ele pegou diversas premissas, né? E chegou ao interesse nesse estudo. Que é muito útil, porque hoje em dia você poderia selecionar simplesmente, né? Através desses resultados, você poderia selecionar para ter uma maior credibilidade desses pintinhos. Pintinho não, desses pintainhos de codorna. Então, a clareza da hipótese, assim, pelo título você já entende, né? Que ele não afirma, não é um título afirmativo, mas provavelmente ali já está explícito de que deve haver alguma relação, porque conforme consultando a literatura dos autores, deu para relacionar um estudo com o outro e chegar a essa hipótese. A metodologia, como eu falei lá quando estava explicando, teve essa falha de não explicar a idade dos ovos, quanto tempo eles esperaram para ser eclodidos. E a estrutura do artigo, é uma estrutura assim, acho que clássica. Essa revista, né, ela separa a discussão e resultado. Eu acho isso bom para quem está lendo.
Tem um resumo, permite que se coloque imagens, permite que se coloque gráficos, permite que se coloque esquemas, que acho que facilita a compreensão. Em relação à qualidade da redação científica, teve alguns defeitos, mas eu acho que o mais importante foi que eles responderam aquela hipótese. Não, não responderam, eles atestaram a hipótese deles e foi compreensível por isso, né? Então, a estrutura do artigo ela foi suficientemente ah, bom para você entendê-lo, compreendê-lo, destrinchá-lo, enfim. E, apesar dos defeitos, eu acho que foi útil a leitura e é um bom dado para a cotornicultura. Enfim, essa é a minha apresentação e obrigado pela atenção.